Muito bem, a nossa questão comentada de hoje, a questão do CFO, uma questão da banca da Polícia Militar de Minas Gerais, sobre um assunto que, independentemente de ser da sua banca, é muito comum na cobrança dos concursos, que é a colocação pronominal. Então vamos ver o que foi que a banca e como foi que a banca cobrou. Com relação à sintaxe de colocação, de acordo com o padrão culto escrito, analise as assertivas abaixo. Então nós temos aí, pode deixar na tela, 4 assertivas, para você descobrir o que é correto. Então faça uma pausa e, de acordo com o seu conhecimento prévio, marque. Eu peço que você dê essa pausa, porque você não tem a questão impressa. Então você não tem também que ficar só me ouvindo falar, para eu não estragar a sua surpresa e não tirar de você a oportunidade de refletir. Já fez? Segunda chance. Pausa a imagem. Agora, se você não quis fazer, aí já é um problema seu. Qual é o grande problema da colocação de pronomes? A colocação de pronomes, a gente muitas vezes erra, porque a gente julga as coisas pelo ouvido. E julga assim, isso está bonito, então está certo. Isso está esquisito, está feio, então está errado. Nada a ver. Uma das coisas que muita gente sabe é que nós não podemos começar a frase com o pronome oblíquo. E aí, se você olhar as 4 opções, não tem nenhuma que começou com o pronome oblíquo. Então nós não temos nenhum caso de próclise inicial. Então, quando a gente fala de próclise, essa próclise é a colocação do pronome antes do verbo, que para nós brasileiros é o que soa melhor. De um modo geral, nós brasileiros, na linguagem do português brasileiro, a gente coloca sempre o pronome antes do verbo. Outra coisa, a próclise não pode ocorrer no início da oração. Então nós não podemos ter uma oração começando com um pronome oblíquo. Então, quando a gente diz assim, te espero lá fora, ao dizer te espero lá fora, eu estou começando com um pronome oblíquo em próclise, porque ele está antes do verbo, e isso, pelo que eu acabei de dizer, está errado. A gente não pode começar a frase com pronome oblíquo. Beleza? Agora, o professor me explicou a matéria. Quando eu tenho o professor me explicou a matéria, o pronome oblíquo que eu tenho ali é o pronome me, que está em próclise. Só que essa próclise aqui está correta. Isso está certo. Por quê? Porque a próclise não é inicial. Se eu tiver um pronome oblíquo que não estiver começando a frase, ele está correto. Vai lá na tela. Isso quer dizer que a número 4, que está em próclise, não me devo calar. Você está achando feio, né? Mas ela está correta. Por que ela está correta? Porque o me não está começando frase. E vou te dizer mais. Tem uma regra que eu acho que alguns de vocês se lembram, que diz que as palavras negativas atraem pronome. Ninguém te impediu. Não me desespero. Nunca nos convidaram. Quando eu tenho uma palavra negativa, a palavra negativa atrai o pronome. Então, na tela, o número 4 estando correto, não pode ser mais a letra C, porque a letra C diz que 1 e 2 só estão corretas. Observem que as 4 opções têm 2 verbos. Devo calar-me. Então, quando a gente tem 2 verbos, a gente tem o que se chama locução verbal. Devo calar. Calar é um verbo no infinitivo. Então, quando eu tenho essa locução verbal de verbo mais infinitivo, que é esse verbo que termina com R, recompensar, retroceder, dividir, pressupor.
A gente normalmente faz isso. Vou apresentar-me no festival. O que aconteceu? Eu tenho um pronome depois do verbo. Isso não é próclise. Isso é ênclise. Então, aqui existe a ênclise no infinitivo. Então, sempre que você tiver uma locução verbal com verbo no infinitivo, é correto que você use o pronome depois do infinitivo. Então, a ênclise no infinitivo é correta. Isso quer dizer na tela que a número 1 está certa. Se a número 1 está certa, a letra A já saiu, porque ela não tem. Ou você vai marcar a B, ou você vai marcar a D de dado. A letra B de bola diz que todas estão corretas. E a letra D de dado considera que só estão corretas a 1 e a 4. O devo me calar ou o devo me calar estariam erradas. Então vem cá. Acontece que se eu disser assim, vou me apresentar no festival, soa mal. Mas nós temos também aqui uma ênclise ao primeiro verbo. Então, ênclise àquilo que se chama de verbo auxiliar. Na expressão verbal, o segundo verbo é o verbo principal. E o primeiro verbo é o verbo auxiliar. Deixou-me falar. Mandaram-nos sair. Vou me apresentar. Isso também é correto. Então, se isso também é correto, na tela, a número 2 está certa. Se a número 2 está certa, não é a letra D de dado. Acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Vem aqui. Na letra B de bola, é como se eu tivesse assim, olha, vou me apresentar no festival. Porque lá na tela estava assim, devo calar-me, que é o me depois do infinitivo, devo me calar, com o me preso ao devo, e devo me calar, como vou me apresentar. Um verbo, o pronome solto e um verbo no infinitivo. Então, isso aqui é o pronome oblíquo solto entre os dois verbos. Se você pegar uma gramática ortodoxa tradicional, isso não é visto como correto, não. Mas o que aconteceu? Quando eu vi que a número 4 estava certa, eu já eliminei a letra C. Quando eu vi que a número 1 estava certa, eu fiquei entre B de bola e D de dado. Mas como a número 2 está certa, eu excluí a letra D. Então a polícia considerou que, embora a maioria das gramáticas digam que o pronome solto entre os dois verbos não está correto, para eles está. Sabe por que está? Porque isso aqui é uma construção tipicamente brasileira. Quando eu disse a vocês que isso aqui é feio, vou me apresentar, você não fala vou me deitar, você fala vou me deitar, ia me levar, ia me levar. O brasileiro coloca o pronome solto, e sabe, tem um ditado popular que diz que o uso do cachimbo é que faz a boca torta. De tanto você entortar a boca para fumar, sua boca fica torta. E de tanto se colocar pronome solto entre os dois verbos, isso se oficializou. Então, quando você lê um jornal, uma revista, um texto na internet, você vê dessa maneira. Então, olha, só um detalhe, anote aí num cantinho para você não se esquecer. Se aqui no lugar do infinitivo fosse particípio, apresentado-se, convidado-nos, estudado-se, não pode. Depois de infinitivo pode, depois de gerúndio pode, e depois de particípio não. Se você quiser estudar isso com mais detalhe,
se você vai fazer a prova do CFO, vai no nosso site, olha aí, www.ivalonline.com.br, e lá nós estamos com um curso promocional de 36 horas com todos os assuntos, por um preço bem abaixo do preço normal das aulas. Agora, em breve, não sei que dia você está vendo essa gravação, mas se você viu nesse dia em que eu postei, em breve nós vamos lançar aqui no nosso site um curso específico. Semana que vem ele já deve estar no ar, com certeza. Tá bom? Mas enquanto o curso não chega, vai lá, vai estudando em detalhes, www.ivalonline.com.br.